Muito bem, gente, mais um resumo de livro aqui no canal. E o livro sobre o qual nós queremos falar hoje é o livro A Montanha é Você, transformando autossabotagem em autocontrole, de Brianna Wiest, ok? Livro fantástico, fantástico, uma leitura assim que tenho certeza que vai te ajudar muito. Faça a leitura do livro. Eu quero citar aqui alguns pontos que para mim foram importantes e eu quero compartilhar aqui com você, ok? Mas não substitua o que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo, ok? Pela leitura do livro. Leia o livro, vale muito a pena, ok? É uma leitura que vale a pena. Inclusive tem aí no YouTube o audiobook desse livro, ok? Tem um audiobook desse livro, pesquisa aí, coloca aí audiobook A Montanha é Você, se você gosta de ouvir, ok? Você pode estar ouvindo aí o audiobook A Montanha é Você, tá aí no YouTube, ok? Uma leitura fantástica. Bom, quais são os principais pontos que eu quero citar aqui no resumo de livro de hoje? Primeiro, a montanha interna. Autossabotagem como obstáculo. E, gente, autossabotagem é uma coisa assim que muitas pessoas se fazem, né? É aquilo que a pessoa se faz para impedir de crescer. É o que a pessoa se faz para impedir de avançar. É tudo o de mal que a pessoa faz contra ela mesma para impedir que ela própria avance. Isso é cruel, né, gente? Isso é cruel, mas tem muitas pessoas que agem assim. Bom, primeira coisa que eu quero destacar aqui é a autossabotagem como obstáculo. E a autossabotagem, de fato, é um obstáculo, né? É uma montanha interna que nós precisamos escalar. E a autora ela vai usar essa metáfora da montanha para ilustrar os nossos bloqueios internos, nossa própria autossabotagem. A montanha representa o obstáculo que nós mesmos criamos e que precisamos escalar para nos transformar. Então veja que muitas das vezes nós queremos mover as montanhas e esquecemos que muitas das vezes a montanha que precisa ser movida somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos aí, a montanha que está sendo o obstáculo para o nosso avanço, para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Segunda coisa que eu quero citar é que você aprende nesse livro a reconhecer os padrões autossabotadores. E o primeiro passo para a transformação é exatamente isso, né? É identificar e reconhecer padrões de autossabotagem, o que nem sempre é fácil, pois muitas das vezes eles são inconscientes. E quando a gente fala de inconsciente, eu falo da importância da psicanálise, cujo objetivo é exatamente tratar o inconsciente, né? Tornar consciente o seu inconsciente, ok? A psicanálise é uma ferramenta para isso. Veja, a inteligência emocional e a autoconsciência são fundamentais para isso também, ajudam nesse processo. E a gente tem vídeos aí no nosso canal sobre inteligência emocional, sobre autoconsciência, né? Isso tudo ajuda nesse processo para você identificar os padrões de autossabotagem. Terceiro ponto que eu quero citar, ela cita no livro algumas ferramentas, né? Para você conseguir alcançar esse autoconhecimento, né, sobre os padrões de autossabotagem que você carrega dentro de você. E ela cita práticas como mindfulness e o próprio autoconhecimento. Né? A mindfulness é a atenção plena, né? E ajuda a reconhecer pensamentos e comportamentos sabotadores no momento em que ele ocorre, permitindo que você haja com mais consciência de que você está se auto-sabotando. Um exemplo que a gente acha no livro, ela cita, né, por exemplo, o João percebe seu hábito de procrastinar e começa a quebrar esse padrão. E lembrando que João procrastina toda vez que ele quer fazer algo, né, que vai levá-lo a um crescimento, que vai levá-lo a um avanço. Ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai conseguir uma boa colocação fazendo aquilo, mas ele procrastina num ato de autossabotagem. Não vou fazer, por quê? Eu vou me prejudicar e o interesse da autossabotagem é exatamente essa, te prejudicar, te impedir de crescer, te impedir de avançar. Então, João ele percebe isso, né, através de ferramentas como mindfulness, através de ferramentas como autoconhecimento, e ele começa a agir para quebrar esse padrão, ok? Bom, outra citação aqui, um outro aprendizado nosso com esse livro é sobre a transformação por meio da microtransformação. A gente pensa sempre em grandes transformações, mas a transformação ela acontece por meio de microtransformações. Em vez de grandes mudanças, Brianna Wiest defende microtransformações consistentes para aumentar o autocontrole,
né? Pequenas ações diárias que com o tempo constroem força interna que vão te fazer aí provocar grandes mudanças na sua vida. Mas essa grande mudança começa com micro transformações, ou seja, pequenas ações diárias, pequenos atos diários, pequenas mudanças de hábito que com o tempo vão construir uma força interna para que você pare de se auto-sabotar. Quinta citação aqui nossa: enfrentar o desconforto para crescer. O desconforto não é punição, mas um sinal de que há espaço para crescer. Ele é um estímulo para evoluir e é onde encontramos o nosso potencial. Geralmente nós olhamos para os desconfortos, para as crises da vida e vemos aí como como uma punição, né? Ah, esse problema é uma punição, essa situação que eu estou vivendo é uma punição, essa aflição, essa adversidade, essa situação, esse problema. Mas veja, você pode ver o desconforto que essas situações trazem não como uma punição, mas como um sinal de que há espaço para crescer, como um sinal de que há espaço para você avançar, ok? É um estímulo para que você evolua, é algo que está aí querendo te direcionar a encontrar o seu potencial. Isso é fantástico, ok? Bom, outra coisa que a gente cita aqui é a integração, a importância de integrar consciente e inconsciente. E mais uma vez eu cito a psicanálise, que é uma ferramenta para que você possa conhecer o seu inconsciente. Quando você está ali na prática da associação livre, né, que é o método da psicanálise, você fala, conta seus sonhos e vai falando o que você está sentindo, o que você pensa de forma livre. O psicanalista ali, com experiência, ele vai identificando o que você está falando. Porque através da sua fala, inclusive Lacan fala isso, né? Que o inconsciente se estrutura como linguagem, você vai expressando o que está no seu inconsciente. Então veja, a jornada, ela exige reconciliar duas partes internas. A consciente, que é o que queremos, e a inconsciente, que nos impede sem sabermos bem o porquê. A gente não sabe o que está no nosso inconsciente, até que a gente se autoconheça a partir de um processo psicanalítico, né, que objetiva te levar a conhecer o seu inconsciente, né? Essa integração é a verdadeira escalada da montanha. Um sétimo ponto aqui, gente, é a reprogramação de crenças limitantes. E esse processo é um processo muito interessante, né? Todos nós trazemos conosco as nossas crenças limitantes, oriundas daquilo que nós recebemos na criação dos nossos pais, daquilo que nossos pais nos transmitiram, professores, pessoas que passaram pela nossa vida, foram gerando crenças. E muitas dessas crenças são limitantes, por exemplo, em relação a dinheiro, em relação a sucesso, em relação à conquista, em relação à melhora de vida, em relação a sermos melhores, em relação a sermos pessoas que fazem a diferença. Então muitos de nós trazemos crenças limitantes dentro desses contextos. E a gente precisa trocar essas crenças que são negativas, né, por afirmações fortalecedoras, né, que nos leve a visualizar, né, e que nos leve a fazer uma narrativa positiva. E tudo isso vai ser estratégia para que a gente domine a autossabotagem e venha a cultivar o autocontrole tão necessário, ok, gente? Bom, um último ponto aqui que eu quero citar é sobre a aceitação radical, onde nós aprendemos nesse livro a aceitar completamente quem somos, com nossas imperfeições, né? E isso é essencial. Isso é o que libera o caminho para uma verdadeira transformação, ok, gente? Então veja, aceitar-se radicalmente. E a gente, quando fala de aceitação, veja que o livro fala de transformação, de evolução, de aperfeiçoamento, mas fala também de aceitação, porque a transformação, as pessoas muitas vezes pensam que é mudar quem você é, né? Você vai ser uma pessoa diferente. Não, você vai continuar tendo a mesma cor que você tem, a mesma altura que você tem, né? A mesma orelha que você tem, o mesmo rosto que você tem. Mas o que vai mudar? Vai mudar o quê? Vai mudar o seu pensamento, sua forma de você se posicionar, sua forma de agir. E quando fala aqui de aceitar-se completamente, fala de você respeitar as suas imperfeições, respeitar as suas limitações, respeitar as suas fraquezas e não ter vergonha delas. E entender que elas são suas, ok? O que dá para aperfeiçoar, você vai aperfeiçoar. E o que não dá para melhorar é porque faz parte de você. E não tem que ser melhorado porque os outros querem que você melhore ou mude ou faça qualquer coisa nesse sentido, ok? E é isso que vai liberar o caminho para uma verdadeira transformação. Então, gente, esse é o resumo do livro, né, da Brianna Wiest, Transformando Autocontrole, Autossabotagem em Autocontrole.
Afinal, a montanha muitas das vezes é você. Curta o vídeo aí, se inscreva no canal. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.